Olá, meus amigos, seja bem-vindo à nossa sexta estudo do livro A Busca de Santidade. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto pouco discutido, até menos praticado, mas que a Bíblia diz que seja essencial se você de fato é um cristão. O assunto é mortificando o pecado. Possivelmente o assunto menos desejado de ouvir em nossos púlpitos do que qualquer outro na palavra de Deus. Então, por que nós vamos conversar sobre um assunto que tão pouca gente queria ouvir? Poucos pastores vão pregar, porque nós vamos até enfatizar isso. Porque a Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, o Novo Testamento não nos deixa com nenhuma dúvida de que a santidade é a nossa responsabilidade. Você foi salvo por Cristo Jesus, você foi transferido para o reino de Cristo Jesus, agora você tem uma nova natureza. O Espírito Santo habita em você, você habita em Cristo Jesus. E você tem uma nova habilidade espiritual de resistir pecado e uma nova responsabilidade de resistir pecado. Se quisermos buscar a santidade, devemos tomar alguma ação decisiva em favor desta busca de santidade. E esta ação decisiva é uma ação que nós vamos renovar este compromisso todo dia, até cada momento em nossa caminhada cristã. A ação que nós devemos tomar é descrito na palavra de Deus como a mortificação, os delitos do corpo. Podemos ver isso em Romanos 8:13. Eu vou ler da Nova Versão Internacional, que vai traduzir um pouquinho diferente, mas deixa eu ler em primeiro lugar. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Meus amigos, isso já é sério. Por que nós precisamos pensar sobre este assunto? Porque está ali escrito, mas se vocês viverem de acordo com a carne, ou seja, a sua disposição pecaminosa, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, ou outra tradução, acho que a tradução da Almeida é: se fizerem morrer ou mortificar os atos do corpo, viverão. Paulo usa a mesma expressão em Colossenses 3:5, onde está escrito: assim faça morrer, ou assim mortifique tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Bom, isso nos leva, naturalmente, só vendo a importância dessa palavra, fazer morrer ou mortificar, vendo até a clareza em que a Bíblia diz que o cristão faz. Cristão que não faz não pode se considerar cristão. Ponto final. Então, se a Bíblia fala com tanta simplicidade, tanta clareza, então, logicamente, nós queremos até nos perguntar, então, o que significa esta expressão mortificar? Segundo o dicionário, mortificar significa destruir a força, vitalidade ou o funcionamento de alguma coisa. É subjugar ou amortecer alguma coisa. Mortificar, quando a gente faz a leitura em que está escrita mortifique as ações do corpo, isso queria dizer o quê? Mortificar as más ações do corpo, então, é de destruir a força e a vitalidade do pecado na vida de um cristão, enquanto ele tente reinar em nossos corpos. Então, pecado, nós temos pecado remanescente, como nós já estudamos a semana passada,
Então a luta é contínua. Mas nós precisamos destruir a força e a vitalidade do pecado em nossas vidas, que vai nos levar na direção de desobediência. A mortificação deve ser feita pela força e sob a direção do Espírito Santo. A mortificação não é simplesmente nossa tentativa humana se conformar com a vontade de Deus revelada na palavra de Deus. Ao contrário, Dr. John Owen disse: somente o Espírito Santo é suficiente para esse trabalho de mortificação. Todos os meios, sem ele, são inúteis, porque ele é o grande eficiente. Ele é quem dá vida, força aos nossos esforços. Mas, embora a mortificação deva ser feita pela força e sob a direção do Espírito Santo, no entanto, uma obra que nós devemos fazer. Sem a força do Espírito Santo, não haverá mortificação, mas sem nosso trabalho também não haverá a mortificação do pecado em nossas vidas. Então, a questão crucial é como destruímos a força e a vitalidade do pecado em nossas vidas. Se quisermos trabalhar nessa tarefa difícil, precisamos, em primeiro lugar, ter convicção. Devemos estar convencidos de que uma vida santa, de acordo com a vontade de Deus, para todo cristão, é de suma importância. Devemos acreditar que a busca da santidade vale o esforço e a dor necessária para mortificar as más ações do corpo. Devemos estar convencidos de que, sem santidade, ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14. Não apenas devemos desenvolver convicção para viver uma vida santa em geral, mas também devemos desenvolver convicções em áreas específicas de obediência em nossas vidas. Ou seja, tem que cair na realidade. Quais são as tentações na sua vida em que você precisa ver realmente mudanças? Quais são áreas na sua vida em que você está deixando o pecado se enraizar mais? Pensamentos que você vai encorajar, ações que você vai encorajar. Simplesmente precisamos cair na realidade, dar nome ao boi e começa esta obra de mortificação diretamente ao ponto em que nós sentimos a força do pecado com mais intensidade. Essas convicções são desenvolvidas através de tempo na presença da palavra de Deus, fazendo leitura da palavra de Deus, ouvindo pregação da palavra de Deus, ou como nós estamos fazendo aqui, fazendo estudo da palavra de Deus. Por muito tempo, antes de conhecer Cristo Jesus, nossas mentes estavam acostumadas com os valores deste mundo, pensando como o mundo pensa, desejando as coisas que o mundo deseja, valorizando as coisas que o mundo valoriza. Mesmo depois que nos tornamos cristãos, o mundo ao nosso redor está constantemente procurando nos conformar ao sistema de valores dele. Somos constantemente bombardeados por todos os lados por tentações de nos entregar à nossa natureza pecaminosa remanescente, que queria dizer ainda o pecado que resta em nossas vidas depois da nossa salvação, que estamos precisando até mortificar. É por isso que Paulo disse: não deixe o mundo ao seu redor apertar você em seu próprio molde, mas deixe Deus refazê-lo para que toda sua atitude mental seja mudada, seja transformada. Ou como a nova versão internacional diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente através da palavra de Deus que nossas mentes podem ser transformadas e nossos valores renovados. Jesus Cristo falou estas palavras em João 14, 21. Quem tem meus mandamentos e os obedece é quem que me ama. A obediência é o caminho para a santidade, mas é apenas quando temos seus mandamentos que podemos obedecê-los. Então, é preciso que tenhamos conhecimento destes mandamentos. A palavra de Deus deve estar tão fortemente fixa em nossas mentes que se torna a influência dominante em nossos pensamentos, atitudes e ações. Uma das maneiras mais eficazes de influenciar a nossa mente é a memorização das Escrituras. O rei Davi escreveu: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11, desculpa. Para memorizar mais efetivamente as Escrituras, você deve ter um plano. O plano deve incluir uma seleção de versículos bem escolhidos, um sistema prático para aprender esses versículos, um meio sistemático de revisá-los e para mantê-los atualizados na sua memória. E regras simples para continuar a memorizar as Escrituras por conta própria. E eu já passei por você, meu amigo, minha amiga, até uma ferramenta. Aquele link do Quizlet. Ali no Quizlet, você vai achar mais que quase 100 versículos que estão diretamente ligados ao nosso estudo da busca de santidade. Fica ali, aproveite este Quizlet, tudo é de graça. Eu já fiz o trabalho para você, colocando ali de uma forma muito acessível. E fique ali memorizando, meditando, orando sobre a palavra de Deus, até a palavra de Deus começa a penetrar a sua vida interior. Obviamente, o objetivo da memorização é a aplicação das Escrituras à vida cotidiana de alguém. É através da aplicação das Escrituras às situações específicas da vida que nós desenvolvemos a convicção de resistir às tentações que nos enganam com tanta facilidade. Meu amigo, minha amiga, aplique, aplique, aplique. Resiste, resiste, resiste. É só por meio de aplicação da palavra de Deus, só por meio de atualmente resistindo a áreas de tentação na sua vida, que você começa a crescer. É assim que desenvolvemos convicção, por meio de aplicação. Aplicando a palavra de Deus em situações específicas que surgem em nossas vidas e determinando a vontade de Deus nessa situação a partir da palavra. Então, é isso que precisamos fazer. Aplique, aplique, aplique a palavra de Deus às situações concretas em seu pensamento, em sua palavra, em suas ações, em seus relacionamentos, em sua convivência com outras pessoas. Aplique, aplique, aplique. Muitas questões da vida são claramente abordadas na Bíblia e faríamos bem em memorizar os versículos que falam sobre essas questões. Por exemplo, a vontade de Deus em relação à honestidade é claramente explicitada. Efésios 4, 25, 28. Portanto, cada um de vocês deve adiar a falsidade e falar com sinceridade ao próximo. Aquele que roubou não deve mais roubar. A vontade de Deus em relação à abstinência da imoralidade sexual também é descrita claramente na palavra de Deus. É da vontade de Deus que vocês sejam santificados. Que queria dizer o quê? Evite a imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, 3. Essas são questões e outras questões
claramente definidas na palavra de Deus, nas quais não devemos ter dificuldade em desenvolver convicções quanto à vontade de Deus, se estivermos dispostos a obedecer a palavra de Deus, que sempre é a questão fundamental. Mas aí, quem sabe que você esteja pensando, mas aí, Dr. Johnson, e as questões que não são especificamente mencionadas nas escrituras, porque de vez em quando os evangélicos, nem os evangélicos vão concordar sobre todas as questões mais específicas. Como podemos determinar a vontade de Deus e desenvolvermos convicções nessas áreas em que não há a orientação explícita na palavra de Deus? Então, há uma fórmula que ajuda. A fórmula de como saber o que é certo e o que não é, ou o que é errado. O que é certo, o que não é certo, o que é certo e o que é errado. A fórmula faz 4 perguntas com base em 3 versículos que vêm do 1 Coríntios. Então, quando você está contemplando uma ação, puxa, será que isso seja bom? Será que isso seja lícito? Eu não sei exatamente o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu não estou pecando, mas será que seja até uma boa direção para a minha vida? Então, pense sobre estas 4 perguntas. 1 Coríntios 6:12. Tudo é permitido para mim, mas nem tudo é benéfico. A pergunta é útil. Será que esta ação fisicamente é benéfica? Será que esta ação espiritualmente é benéfica? Será que esta ação é mentalmente ou emocionalmente benéfica? Se a questão, a resposta é nem tanto, então é uma questão, pelo menos, de sabedoria espiritual. Que, pense em não fazer tal coisa. 2. Segundo princípio, 1 Coríntios 6:12. Tudo é permitido para mim, mas não serei dominado por nada. Isso me coloca, tal coisa, me coloca sob o seu poder? A bebida pode até me colocar sob o seu poder. Drogas pode me colocar sob o seu poder. Pornografia pode me colocar sob o seu poder. Qualquer coisa que vai nos colocar sobre o poder de tal coisa, a Bíblia está dizendo, então eu não serei dominado por nada. 3. Portanto, se o que eu comer fizer com que meu irmão caia em pecado, nunca mais comerei carne, para que não o faça cair. 1 Coríntios 8:13. Terceira pergunta, sobre essas questões, nem sempre bem definidas, mas ainda tem que tomar uma posição ética. Isso, a minha ação, o meu comportamento, essa atitude, machuca os outros. Eu estou fazendo alguma coisa que poderia machucar uma outra pessoa? Eu estou falando uma coisa que pode machucar outra pessoa? Eu estou dando um testemunho que pode machucar uma outra pessoa? Então, 1 Coríntios 8:13 diz, então, para que não, eu não vou comer mais, não vou fazer tal coisa mais, para que não o faça cair. Eu queria manter um testemunho que que dá e traz honra e a glória ao Senhor Jesus Cristo. Finalmente, 4. Então, se você come, bebe ou faz o que fizer, faça tudo para a glória de Deus. Então, a questão que nós sempre podemos fazer, em qualquer coisa, em qualquer uso do corpo, qualquer uso da mente, qualquer uso da língua, qualquer uso do tempo, em qualquer área da vida, podemos fazer essa questão. 1 Coríntios 10:31. Tal coisa glorifica a Deus? Tal coisa glorifica a Deus? Por mais simples que essa fórmula possa parecer, ela é poderosa no desenvolvimento da convicção. E se estivermos dispostos a usá-la,
Essas perguntas podem ser bastante profundas, sondando as motivações mais profundas do coração, mas elas devem ser feitas se quisermos buscar a santidade na vida íntegra. A pergunta que devemos fazer em uma série busca de santidade, então, é a seguinte: estou disposto a desenvolver convicções fundadas nas Escrituras e viver de acordo com essas convicções? É aí que entra o problema. Porque hesitamos em enfrentar o padrão de santidade de Deus nas áreas específicas da vida. Sabemos que fazer isso exigirá obediência que simplesmente, muitas vezes, não estamos dispostos a dar. Então, isso nos leva à segunda qualidade que devemos desenvolver. Se quisermos matar os delitos do corpo, essa qualidade é compromisso. Cristo Jesus disse em Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo e que possui, não pode ser meu discípulo. Devemos honestamente enfrentar a pergunta: estou disposto a abandonar uma certa prática ou hábito que me impede na minha santidade? É nesse ponto de compromisso que a maioria de nós falha. Preferimos brincar com o pecado, ou tentamos brincar um pouquinho com o pecado, sem não nos envolvermos profundamente com o pecado. Até pastores, missionários, podem até chegar a este ponto de brincar um pouquinho com o pecado, e os resultados sempre são até perigosos. Nós temos o síndrome, chamado o síndrome de apenas mais uma vez. Agora estamos falando sobre alguns comportamentos que podem ser extremamente tristes e sérios. Vamos dar apenas mais uma olhada luxuriosa. Comer mais uma sobremesa rica antes de iniciar nossa dieta. Assistir apenas mais um programa de televisão antes de nos sentarmos para o nosso estudo bíblico. E por aí. Em tudo isso, estamos adiando o dia do compromisso. O dia em que devemos finalmente não ao pecado. Não, eu não vou olhar mais tal coisa. Eu não vou fazer mais tal coisa. E a tentação é o síndrome de só apenas mais uma vez. Isso é até a ferramenta principal do pecado em nossa luta espiritual. Salomão nos diz que os olhos do homem nunca são satisfeitos. Provérbios 27:20. O olhar mais sensual, ou mais um pedacinho de torta, nunca satisfaz. De fato, acontece exatamente o contrário. Toda vez que dizemos sim à tentação, tornamos mais difícil dizer não na próxima vez. Devemos reconhecer que temos desenvolvido padrões de hábitos acerca do pecado. Nós desenvolvermos o hábito de sombrear os fatos um pouquinho quando é nossa vontade. Nós desenvolvemos o hábito de ceder à inércia que se recusa a nos deixar levantar de manhã para fazer um tipo de sós com Deus. Esses hábitos devem ser quebrados, mas nunca serão até que assumamos um compromisso básico com uma vida de santidade, sem exceções. O apóstolo João disse o seguinte, em 1 João 2:1, meus queridos filhos, eu lhes escrevo estas coisas para não pequeis. O propósito da carta do 1 João, como ele diz, é que o cristão não peca, que nós não pecamos. Interessante, o nosso autor Jerry Bridges conta uma história interessante em que eu vou encerrar
ele diz o seguinte: um dia, quando ele estava estudando este capítulo, ele percebeu que o objetivo da vida dele, pessoalmente, em relação à santidade, era menor do que o objetivo do João, porque João falou que, não, eu escrevo isso para não pequeis. O Dr. Bridges diz: eu percebi que no fundo do meu coração, meu verdadeiro objetivo não era de pecar muito. Achei difícil dizer, sim, senhor, daqui em diante farei meu objetivo não pecar. Percebi que Deus estava me chamando naquele dia para um nível mais profundo do compromisso com a santidade do que eu estava disposto a fazer anteriormente. Imagine um soldado indo para a guerra com o objetivo: eu só vou ficar um pouquinho ferido. Eu vou ser, quem sabe, atingido por uma bala, mas é só um. Eu vou, quem sabe, atingido por uma bomba, mas é só uma pequena, não uma grande. Não. O soldado não pensa nesta forma. O objetivo é não ficar atingido por uma bala, não ficar atingido por uma bomba. E a mesma coisa com o pecado. Nosso desejo é que temos o desejo de não pecar. Então vamos encerrar. O grande pregador americano Jonathan Edwards tinha costume de fazer resoluções. Uma resolução que ele tomou, jovem de 18, 19 anos de idade, foi a seguinte: resolvido nunca fazer nada que eu teria medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Opa, está pensando? Jovem, 19 anos de idade, resolvendo nunca fazer nada que eu teria medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Ousamos que os cristãos modernos tomem essa resolução? Será que eu vou tomar esta resolução de não fazer nada em termos de pecado, se eu não faria se fosse até a última hora da minha vida? Que grande desafio! Estamos dispostos a nos comprometer com a prática da santidade sem exceções. Não faz sentido orar pela vitória sobre a tentação se não estivermos dispostos a assumir o compromisso e dizer não a ela. Somente por meio de aprender a negar a tentação é que jamais mataremos as mãos más ações do corpo. Aprender isso geralmente é um processo lento e doloroso, repleto de muitas falhas. Nossos velhos desejos e nossos hábitos pecaminosos não são facilmente desalojados da nossa vida. Quebrá-los requer persistência e geralmente em face de pouco sucesso. Mas este é o caminho que devemos trilhar, por mais doloroso que seja, porque se continuar na carne, morrerá. Mas se mortificar a carne, a promessa para cada um de nós é: viverá. Meus irmãos, nesta vida aqui neste mundo, juntos vamos mortificar a carne, a fim de que um dia juntos nos encontramos na presença de Cristo Jesus e desfrutar a vida eterna. Que Deus te abençoe nesta caminhada. Aproveite a totalidade deste estudo, estudando cada versículo que está escrito, que está aqui na sua própria guia de estudo, e certamente chega ali até ponto número 9, onde está escrito esta pergunta: quais são as aplicações da verdade desta lição que você quer fazer em sua vida? Então, meu amigo, esteja pensando sobre isso. Que Deus te abençoe e até nossa próxima conversa.